Você já se perguntou por que, depois de um dia muito estressante, a sua dor parece piorar? Ou por que você, depois de um dia onde você tenta agradar a todos, você parece que levou uma surra? Isso tem nome, justamente o pensamento catastrófico e hipervigilância. E sobre esses conceitos estaremos falando hoje no Transformador Podcast. Seja muito bem-vindo. Aqui unimos ciência, empatia e conhecimento simples explicado para você que sofre de dor crônica. Sou o Dr. Osmel Maior, neurocientista, especialista em dor crônica e ajudo há muitos anos a centenas de mulheres como você a se libertar das dores crônicas. Então, aperta o cinto que o episódio de hoje do Transformador Podcast está começando. E para essa conversa, hoje eu recebo a minha amiga, a psicóloga Gláucia Serafim de Menezes, com 10 anos de experiência, atuando com jovens e adultos, formada em 2015 na Unifabip, pós-graduada em psicologia hospitalar e ênfase em pré-natal psicológico, com grande experiência na área de avaliação psicológica, recrutamento e seleção para a área de saúde. Então, minha amiga, seja muito bem-vindo e que bom que você está por aqui conosco hoje no Transformador Podcast. Muito obrigada, pela essa possibilidade de partilhar e aprender também. Eu acredito que é muito importante a gente falar sobre o que os nossos pacientes vivenciam e outros pacientes podem estar vivenciando e que não sabem. E por não saber, não procuram ajuda. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso lhe receber. E já colocando a mão na massa, Bora a lá. promessa do Transformador Podcast é justamente ter essa conversa simples, levar conhecimento de forma simples para quem sofre de dor crônica, para quem sofre de fibromialgia. Em questões do que a gente vai tentar transmitir hoje, pensamento catastrófico e hipervigilância. Você tem visto isso com muita frequência nos seus pacientes? Tem chegado muitos pacientes, principalmente com dores crônicas, com essas características para você? Eu acredito que hoje é uma das maiores demandas. Quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre pensamentos catastróficos, até intrusivos, é muito paciente chegando. Então, assim, estamos em uma sociedade muito imediatista. Então, são pensamentos muito acelerados, pacientes que têm vergonha até de falar sobre. Então, quando chega no consultório, já chega com imensa dor. Então, é um número muito alto. No nosso atendimento clínico, isso é uma das coisas que temos identificado nos últimos tempos, principalmente porque todo mundo quer alguma coisa para ontem. Isso. As pessoas não estão se permitindo desopilar, não estão se permitindo descansar, não estão se permitindo, às vezes, levar uma vida com mais leveza. Mas pensamento catastrófico e hipervigilância são dois termos neurocientíficos ou termos clínicos. Como você consegue traduzir esse conceito para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, de uma forma simples? Como eles podem entender quando um pensamento está sendo catastrófico ou quando eles estão hipervigilantes demais? No hipervigilante, aquela pessoa está em alerta o tempo todo. Então, é como se a qualquer momento algo de muito ruim, de muito ameaçador fosse acontecer com ela. No catastrófico, ela já tem aquele pensamento imediato de que tudo já vai acontecer com muita intensidade e muita força, pensa nas piores situações e é importante a gente lembrar aos nossos pacientes que nenhuma dessas duas situações é escolha. O pensamento, ele não é real, Então, assim, é importante ele duvidar desse lugar que está chegando com tanta intensidade e com tanto sofrimento. Então, pelo que eu entendo, o pensamento hipervigilante é aquele que... O paciente hipervigilante é aquele que sempre está ligado no 320, no 220. E o pensamento catastrófico é aquele pensamento intrusivo, daquela sensação ruim de que tudo vai acontecer. Isso. Eu costumo dizer para meus pacientes que, basicamente, o exemplo mais simples que eu posso dar, imagine que você está tentando sintonizar um rádio. Só que aquele rádio que você está tentando sintonizar, ele só pega emissoras que têm notícias tristes, notícias ruins. Gente, isso é o que se trata hoje no nosso Transformador Podcast. E a gente vai te ensinar de forma simples como você pode melhorar, como você pode ter um plano de ação, justamente,
ao terminar o nosso podcast para começar a implementar ainda hoje e sim ajudar você a viver uma vida mais tranquila e com menos dor. Não é isso, Gláucia? Isso sim, vamos lá. E, Gláucia, como você explica para uma pessoa que tem esse pensamento acelerado, esse pensamento intrusivo, essa hipervigilância, esses pensamentos catastróficos, ele não pensar no pior? Como você consegue desenhar isso no seu consultório, no seu atendimento clínico e especialmente para o paciente que sofre de dor crônica? Certo. É importante a gente lembrar que o nosso cérebro, ele acredita que está nos protegendo. Então, todos esses pensamentos que são lançados, é uma forma que eu vou me proteger, sendo que é a forma que te adoece e que traz essas dores. Vamos imaginar que para chegar aqui eu precisei de um GPS. Então, o meu cérebro, sendo esse GPS, ao invés de calcular o caminho mais tranquilo, com menos trânsito, ele calcula o caminho com mais dificuldades, com mais situações que vão te causar medo, angústia e muitas dores emocionais. Então, é bom imaginar esse lugar, porque a gente traz para a prática e acessa o paciente de uma forma mais tranquila e ele compreende o quanto esse pensamento ele não é real, mas é prejudicial. E quais são os sinais que hoje você entende dentro da sua prática clínica que essa ansiedade que a gente vive no nosso dia a dia está aumentando essa percepção à dor? Eu vejo muito chegar em consultório pacientes com dores muito prolongadas. E aí, quando essa dor é prolongada, onde a gente já tem uma equipe trabalhando com esse paciente, e mesmo assim, o paciente está com aquela dor muito forte, com aquela ansiedade, aquela angústia muito grande. E esses sinais, eles estão sinalizando que o teu corpo está gritando muito. É muito importante a gente lembrar que vai não só trazer questões físicas, mas como também emocionais. É o paciente que começa a evitar sair, interações sociais, atrapalha o trabalho da pessoa. Então, são situações que paralisam a vida da pessoa, do paciente. E a gente ter essa reflexão, a gente mergulhar nesse lugar da dor, enquanto um sinal, um convite para o cuidado, essa ansiedade que está gritando. Eu digo muito ao meu paciente, tá no topo do iceberg essa ansiedade, ela está gritando muita coisa, vamos ouvi-la. E que bom que você falou do topo do iceberg, porque eu coloco muito essa analogia para meus pacientes também. O que acontece é que no topo você consegue ver poucas coisas do que está acontecendo realmente no fundo e no meio desse iceberg. E vale a pena repetir mais uma vez, quem me conhece, quem já me segue há um tempo, já sabe disso que eu vou falar agora. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram comportamentos, que geram resultados. Se o nível de seu pensamento for bom, os seus resultados serão bons. Se seus pensamentos são ruins, ou são pensamentos catastróficos, não tenha dúvida, você está fadado a um resultado ruim. E não é porque a gente quer, não é porque o doutor Romeu quer, ou porque a doutora Gláucia quer. É porque isso que a neurociência fala, isso que temos visto ao longo de muitos anos de estudo. Então, como colocar nesse paciente, dentro da vida corrida, dentro da dor crônica que ele sente, o paciente com fibromialgia, a paciente com fibromialgia, ela sente uma dor que lacera o corpo, mas é uma alma gritando, é uma mente gritando por ajuda. Eu sempre digo que dor, ela tem alguma coisa para nos ensinar. Então, como colocar para essa mulher, dona de casa, para essa mulher que trabalha fora, para essa mulher que tem 2 filhos, um marido, que sente dor crônica, que sente essa dor de fibromialgia, como colocar de forma simples um caminho de pedras, ou um caminho que ela consiga seguir em relação a esse pensamento. O que você tem feito no consultório, o que você acredita que faça a diferença para essa mulher. Vamos chamar a Ana, por exemplo. Ana, 42 anos, trabalhadora, sofre de fibromialgia há 5 anos, casada, 2 filhos, trabalha fora de casa e ainda tem as responsabilidades do lar. O que você faria para a Ana? Primeiro, eu tentaria compreender qual é a história de Ana, o que levou a Ana a chegar nesse
quadro de fibromialgia, né? Eu acolheria, porque pacientes, elas chegam no consultório já vindas de muitas buscas de investigação. Então, elas já chegam com uma dor emocional de muita frustração também. Eu falaria para a Ana, para ela olhar para os sinais que o corpo dela está dando. Para ela começar a observar o que é dor, o que é ansiedade. A gente tentar compreender o que toda a demanda, o que ela está dando conta, está gritando para a gente. O que ela está colocando na responsabilidade dela, que é demais. Sendo que ela é uma pessoa, um ser humano. E a gente precisa lembrar muito disso. Então, guarda esse conceito ali. Por quê? A gente já abriu a caixa preta. Aliás, a gente já conceitualizou, agora a gente vai abrir a caixa preta. Então, olhar para si. Foi o que a Glaucia acabou de falar. Olhar para si. E olhar para si com empatia. Porque você, paciente com fibromialgia, não precisa ter limitações. Precisa ter uma coisa muito importante. Precisa ter limites. E muito importante, você precisa começar a tomar muita vitamina N. Eu sei que você sabe, que você me segue, eu sei que você sabe o que é a vitamina N. Você sabe o que é a vitamina N, Glaucia? Não, pode me dizer? A vitamina N? Sim. Não sabe, não conhece? Não, me fala. A vitamina N é a vitamina mais importante que a gente tem que tomar todos os dias. A vitamina N é saber se posicionar, é saber dizer não. Não com elegância. Essa eu conheço. É saber dizer não com elegância. Sim. Não sem culpa. Sim. Porque muitas vezes, o que eu tenho observado ao longo de anos de prática clínica, as mulheres que sofrem de fibromialgia, elas não se posicionam. Elas carregam tudo nas suas costas. Isso. Existe o famoso síndrome da Mulher Maravilha. Eu dou conta de tudo, eu consigo fazer tudo. E veja, a sociedade atual impõe para vocês mulheres uma sobrecarga muito grande. Você tem que ser mulher, você tem que ser esposa, você tem que andar linda, você tem que andar você tem que ser uma excelente mãe, você tem que trabalhar fora, você tem que andar de salto e está tudo bem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, sempre e quando aquilo não traga para vocês consequências negativas em detrimento da sua saúde. Então, a vitamina N, se posicionar, saber dizer não, é a vitamina mais importante que a gente, não só vocês mulheres, todos nós seres humanos precisamos. O saber se posicionar, saber dizer, isso não é para mim. Tudo não é lícito, mas nem tudo nos convém, diz a Bíblia. Então, saber se posicionar é muito importante. Então, vocês levem essa para seu consultório e comecem a utilizar com suas pacientes. Vou utilizar dessa N. forma, ficou muito mais criativa. Então, gente, como falei, a gente vai abrir agora a caixa preta do nosso cérebro sem jargões. A gente já deu os conceitos e, por exemplo, eu queria compartilhar com vocês alguns casos reais que têm chegado para nós. Se você ficar, se ficar confortável também, compartilhar alguns casos. Não podemos dar informações dos nossos pacientes, mas falar do que a gente vê no nosso dia, você consegue. Tem algum paciente, tem algum caso que lembre nessa situação que a gente está falando? Eu acredito que se eu fosse colocar, eu colocava de uma forma muito ampla. Porque as mulheres que chegam, os pacientes que chegam no meu consultório, eu falo mulheres porque é o público maior de fibromialgia. Então, esses pacientes que chegam, são pacientes que chegam, como o doutor mesmo sinalizou, que tem um movimento de muita anulação, que não conseguem olhar e se posicionar, que foi a menina boazinha desde a infância e que está a um custo muito alto hoje, bancando lugares que só adoecem. Então, é paciente que sofreu muitas violências, tem muitos traumas, são pacientes que têm uma dor emocional e um silêncio muito grande, que não são escutadas, que precisam de voz. E quando chega no site terapêutico, é muito interessante que há um medo tão grande de sua dor não ser validada. E aí eu pego, no meu movimento profissional, eu já acolho essa paciente e coloco, essa dor eu já ouvi de outras pessoas, essa dor ela é real. E eu acolho, sabe? Eu oriento. Eu trabalho muito com a psicoeducação, porque essa paciente ela vai precisar entender os sinais do corpo que está gritando ali. Ela vai precisar compreender que ela não pode paralisar nas primeiras dificuldades. Ela não pode permitir que o medo a trave, porque vai ter medo.
vai ter muita ansiedade. Eu costumo dizer assim a minhas pacientes, ó, a gente vai entrar em uma longa jornada. E é uma longa jornada que vai ter um resultado bom. Tua qualidade de vida. E dinheiro no mundo compra isso. Mas o seu movimento, a sua disponibilidade, o seu empenho, porque vão ser dias de dores. Muitas dores. E aí eu falo da dor física crônica, que a fibromialgia traz muito. E aí eu me recordo agora de uma paciente que ela tinha tantas dores e no processo do atendimento a gente conseguiu identificar e diferenciar as dores que era da fibromialgia e as dores que era do ciclo menstrual, porque ela não conseguia diferenciar. E a gente conseguiu fazer essa diferenciação e isso ajudou muito na qualidade de vida dela. Como o senhor mesmo falou, né, a vitamina N, que eu vou usar isso agora no meu consultório, tá? O não e o limite. Como é importante que a minha paciente reconheça o que ela consegue bancar, o que já ultrapassou todos os limites dela, o que é inegociável para ela. Princípios. E aí, diante de uma cobrança excessiva que a gente vivencia, acaba ultrapassando esses princípios, porque é o correto socialmente, é o necessário socialmente. E essa escuta que eu tenho é de todas as pacientes. Assim, então, é uma coisa muito, muito persistente. É aquela paciente que se anulou por tudo e por todos. É interessante e eu vou resgatar da tua fala 2 momentos fundamentais. Primeiro, acolher e validar. Isso. Eu entendo, por ter tratado milhares de mulheres há muito tempo, que validar essa dor é muito importante. Sim. Por quê? São pessoas muito desacreditadas. E principalmente porque mais deveria receber amor, porque mais deveria dar amor. Família. E há 2 anos atrás, eu entrei em uma búsqueda muito incessante, porque teve um momento na minha vida em que eu me perguntei, eu estou fazendo o melhor para minha paciente? A medicina tradicional traz resultado para a paciente que tem fibromialgia? E eu entendi que não. E aí eu entrei em uma búsqueda incessante de conhecimentos novos. Foi quando eu comecei a fazer inteligência emocional e comportamento humano, a pós-graduação de neurociência, e agora a última doideira que entrei num estado internacional de neurociência, justamente porque o cérebro humano precisa ser entendido. E o cérebro da paciente com fibromialgia mais ainda. Então, elas vêm de uma sequência de descrédito por muitos anos. Muitos anos. E sabe o que mais me impressionou nessa jornada, na minha jornada, nesse caso? Gente, o trauma. A grande quantidade de mulheres que sofreram traumas, e quando eu falo de traumas, é traumas físicos, desde abusos sexuais ao trauma psicológico diário. E tem um estudo que eu vou falar com você daqui a pouquinho, que fala justamente sobre isso. E quando você valida, quando você fala para essa mulher, eu entendo, eu não sofri em carne própria essa dor, mas eu entendo você, eu acolho você, estou aqui para você, muda totalmente a perspectiva do tratamento. E a segunda coisa que eu queria resgatar da tua fala é justamente que é um processo. Não existe resultados mágicos. Vocês conhecem. Não existe resultados mágicos, não existe pílula mágica, não existe tratamento mágico. Existe comprometimento, compromisso e é uma jornada. A sua jornada é diferente da minha jornada. A jornada de cada uma de vocês é totalmente diferente. Mas validação, acolhimento e entender que é uma jornada que você vai transitar é muito importante. Eu tenho várias pacientes que a gente poderia estar falando aqui de sintomas, de sinais, mas isso já você sabem de cabeça, sabem de memória. Então, eu acredito que seja melhor a gente trazer essas informações de um olhar diferente, de um olhar empático, de um olhar muito mais humano, justamente para poder entender o que acontece aqui na nossa caixa preta, no nosso cérebro. Porque sim, ele sempre vai tentar. O cérebro, ele quer 3 coisas. Prazer a todo custo, aliás, prazer imediato, poupar energia e te proteger a todo custo. Então, quando o paciente com fibromialgia, ele tem essa hipervigilância, esses pensamentos catastróficos de que tudo está ruim, de que eu não vou conseguir melhorar, de que eu preciso fazer tudo para agradar a todos, eu preciso me anular para poder caber no mundinho de outras pessoas, ela fica ativando áreas no cérebro que ficam ativando a mesma área de dor crônica.
Então, está muito relacionado, sim, neurocientificamente falando, essa ativação. E vemos porque essas pacientes sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de pensamentos negativos, elas não conseguem enxergar a esperança lá na frente. E o cérebro fica dizendo, cuidado, está tudo errado, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, é justamente ali onde nós, profissionais, que temos um olhar diferente sobre essa doença e sobre a dor crônica em sentido geral, temos que agir. Então, muito obrigado e parabéns para você por esse olhar empático, por esse olhar tão cuidadoso com vocês, mulheres, com mulheres que sofrem tanto descrédito por muito tempo. Temos uns dos blocos fixos do nosso podcast, temos o bloco Neurociência da Dor em Ação. Mas neurociência de uma forma simples, de uma forma fácil do paciente entender. E essa dor, ela sempre se produz ou tem uma antessala de um trauma. Mas ela ativa mecanismos na região central do nosso cérebro que dá essa sensação de formigamento, dá essa sensação de como se tivesse levado uma pizza. São os termos que minhas pacientes elas referem para mim. E você falava muito bem que nosso cérebro ele se sente ameaçado por diversas coisas, como se tivesse um fio desencapado e qualquer estímulo estivesse aumentando a intensidade dessa dor. Acontece isso com frequência no consultório? Essas mulheres chegam para você, essas pacientes chegam para você com essa sensação de um problema que poderia ser olhado de uma forma diferente, ela fazer um abismo para esse problema? Sim, bastante. Inclusive, é muito interessante a gente levar para a paciente que vai existir uma confusão desses sintomas, né? Porque são tantos. E aí, o nível maior da ansiedade dela pode fazê-la confundir as dores da fibromialgia, a ansiedade elevada e esse estado de alerta constante que as nossas pacientes vivenciam. Então, já atendi vários pacientes que traziam esse discurso desse alerta. É como se o cérebro não parasse, é como se tivesse constante dor. E a gente precisa ensiná-las, no meu caso, com a psicoeducação, né, a olhar. O que é que você está sentindo? O que é que teu corpo está te dizendo? Aquele ciclo vicioso daquela dor, porque assim, um vai alimentando o outro. Com certeza. Né? Elas sentem aquela dor. Pronto, eu já atendi paciente que eu tive que ajudar a entrar na minha sala de tanta dor que estava sentindo. E nesse dia eu parabenizei ela por ela ter ido. Porque, veja, uma paciente extremamente lutando contra as suas próprias dores, lutando contra o seu cérebro, que o seu cérebro estava dizendo ali, não vai para terapia. Não vai fazer aquela caminhada que a tua psicóloga e teus profissionais orientaram. Então, vai ser muito uma linha que o paciente, que a paciente no nosso caso, vai precisar estar muito atenta. E a gente, enquanto profissional, vai precisar estar sinalizando isso sempre a eles. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada, não sei se você faz, mas tem tido excelentes resultados. Eu ensino minhas pacientes a não olhar o final. Se você conseguir enxergar o final, parece que é muito longe. Parece que o caminho é ainda maior. Parece que a jornada vai ser muito mais difícil. E no final do dia, todos nós temos situações difíceis, temos decisões difíceis para tomar. Só que eu enxergo que eu sempre vou ter dois caminhos. Sim. Ou eu fico choramingando e me queixando e reclamando pelo que não aconteceu ou pelo que aconteceu, ou eu bato a poeira e decido tomar o caminho de entrar em ação. Determinação é justamente isso. Você determina o caminho que você vai percorrer e logo entra em ação. E a paciente que sofre de dor crônica, ela é como se estivesse presa a esse único caminho, a essa única via. Não existe uma via de dois mãos, não existem dois caminhos para percorrer. Ela fica presa àquele evento, aquele trauma, e acredita sinceramente que nada vai fazer ela sair de lá. Então isso tem trazido para mim um olhar diferente. Um olhar diferente. E eu mostro para ela. que
Cara, sim, tá tudo bem, beleza, você teve esse trauma na infância, você teve, mas e o que você vai fazer? O que vai fazer? O que será feito? Porque você não pode ficar preso àquele trauma, senão a sua vida desanda. E ninguém merece viver, ir embora desse mundo sem viver seus melhores dias aqui na Terra. A gente não nasceu para ficar infeliz, a gente não nasceu para sofrer com dores, a gente não nasceu para levar uma vida fadada a coisas ruins. Nascemos para viver e não sobreviver, né? Exatamente. Então, mostrar esse caminho para essa paciente é difícil, mas uma vez que ela pega, uma vez que ela entende que não é exigência, que é necessidade, quão diferente é a vida dela. Sim. Quão diferente é justamente entender que, primeiro, a se tratar com empatia, a entender que tá tudo bem, coisas ruins irão acontecer ao longo do caminho, mas eu me perdoo, eu perdoo. O perdão faz parte fundamental dentro dessa caminhada. E eu decido tomar um rumo diferente. Não é fácil, mas eu decido tomar um rumo diferente. E eu sei, a gente se conhece já há um longo tempo, eu sei que você faz isso dentro do seu atendimento, eu sei que você faz isso muito bem. Eu queria te parabenizar publicamente justamente por isso, porque eu tenho essa certeza que profissionais que falem a mesma língua, que acolham, que tenham empatia pelo paciente, a gente precisa juntar cada vez mais e trazer para o nosso time. Até porque, se a gente for pensar, eu penso muito assim, quando eu estou atendendo alguém, como eu gostaria de ser atendida. Então, eu dou o meu melhor, né? Eu faço o meu melhor. Lógico, ninguém sabe de tudo. Porém, se fosse um familiar meu naquele lugar, como eu gostaria que ele fosse acolhido. Então, a gente levar esse lugar de mais respeito, de mais gentileza, de mais acolhimento, eu acredito que muda a nossa postura enquanto profissional. Muda totalmente. Muda totalmente. Porém, existe uma linha muito tênue nesse olhar empático. Por quê? Esse paciente chega para nós com muitos traumas, com tempo de descrédito. E quando você mostra acolhimento, quando você mostra empatia, existe uma linha muito tênue em esse paciente entender que a gente está ali para ele, mas eu não consigo fazer a parte dele. Não. Eu não consigo fazer a parte dele. Exatamente. Eu posso mostrar o caminho das pedras, mas quem tem que fazer, quem tem que percorrer o caminho é ele. Exatamente. E muitas vezes esse paciente, ele coloca uma expectativa muito alta em nós, sendo que a parte dele, que a gente exige, que a gente exige com amor, né? Mostra, ele não está disposto a percorrer. E o que fazer quando o paciente não está disposto a percorrer o caminho, a entrar dentro dessa jornada? O que fazer? Bem, na minha postura enquanto psicóloga, eu acho que trazer a clareza nessa conversa. Sinalizar ao paciente, ó, estamos nesse movimento há tanto tempo, você já está com vários profissionais ali, qual é a tua responsabilidade? Chamar esse lugar de responsabilidade. Então, no meu posicionamento, é uma conversa clara, é uma conversa com respeito, mas trazendo para o paciente o que ele precisa bancar. Porque a mudança ela vai acontecer a partir do momento que eu fizer. Eu posso estar com vários profissionais excelentes, com vários, assim, no diploma, um monte de especialização. Mas a maior parte é esse paciente, é a disponibilidade dele. Então, a clareza da conversa. De dizer assim, ó, eu estou percebendo que o que a gente combinou não foi realizado. O que é que tu me diz sobre isso? Até, vamos interpretar um pouco? Né? O que foi? Qual foi a dificuldade? Qual foi a barreira que esse lugar não foi atingido? Então, acessar até esse bloqueio que alguns pacientes têm. Porque eu compreendo que, às vezes, por estar numa longa jornada, como a gente já falou, num processo longo, a gente tem um desestímulo, a gente tem uma falta de esperança. Então, a gente precisa até compreender que ele perceba para que ele possa se colocar em um lugar de responsabilidade.
Faz total diferença. Faz total diferença quando você consegue mostrar. Justamente por isso que eu falo que a equipe multidisciplinar é muito importante para o paciente. Eu não consigo abraçar todos os pacientes por muito que eu queira. Eu não consigo trazer essa clareza, justamente trazer no 1 a 1, no individual, trazer todos esses aspectos. Eu brinco com meus pacientes que a fibromialgia, sabe aquele quebra-cabeça pequenininho de 1.500 peças? Pronto, a fibromialgia, você tem que amar aquele quebra-cabeça, tudo é importante. Medicação, psicoeducação, entender o que acontece com nós, perdão, atividade física, alimentação, acupuntura. São pequenas pezinhas que você tem que colocar cada uma. Então, a equipe multidisciplinar se faz muito necessária justamente para esses pacientes. E, principalmente, entender que, gente, coisas ruins irão acontecer ao longo do dia. Qual é o nosso poder? O poder nosso é justamente em você se controlar emocionalmente de como você vai reagir a esses estímulos externos. Os estímulos externos irão acontecer todos os dias. Sim. Como você reage a esses estímulos externos é seu poder. E quando você termina dominado por uma emoção, quando você termina controlado por uma ansiedade, quando você termina controlado ou por algum tipo de manifestação do nosso cérebro primitivo, do nosso cérebro límbico, do sistema límbico, você termina entregando para terceiros o seu poder. Imagine que você teve uma reunião tensa, que seu chefe fez cobrança demais. E naquele momento ali você não se posicionou. O que acontece? Como você chega em casa? Como a nossa Ana chegaria em casa? Com muita dor, né? Com muito frustração, aquela fala engasgada. Então, Ana teria uma noite difícil, talvez não teria o sono reparador. Talvez Ana, ela estaria ali suscetível ao outro dia não dar conta das responsabilidades que ela precisava. Então, alguns lugares, se a gente não conduzir de uma forma cuidadosa com a gente, nos paralisa. A gente não vai escolher se o dia vai ser difícil. A gente nem vai escolher o que a gente vai sentir. Mas a gente pode escolher como a gente vai se cuidar. Sempre digo isso ao meu paciente. Mas eu tive muita raiva. Foi um dia muito estressante, muito difícil. Ok. Isso aí foi o que aconteceu. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Faz a diferença. Né? Eu não controlo essa emoção. Eu não controlo se eu vou ficar ansiosa, se eu vou ter medo, se eu vou ter uma raiva muito grande lá do chefe no trabalho. Mas eu controlo como eu vou me cuidar. Então, Ana deveria chegar em casa e negligenciar que ela está muito frustrada com essa reunião? Ou ela poderia estar ali em um movimento de mais respeito com ela mesma? Tudo bem, eu tive motivo para estar estressada. Acolher, validar, mas não fazer morada naquele lugar. Eu gosto muito dessa frase sua última, não fazer morada naquele lugar. Gostei. Realmente, eu vou além. Ana chegaria frustrada, Ana chegaria bem estressada, mas Ana chegaria muito culpada. Sim. Infelizmente, quem sofre de dores crônicas, ela termina se culpando muito. E sabe o que, Ana? Você tem todo o direito do mundo de chegar... Isso mesmo que você pensou da vida. Não vou falar por respeito a vocês, mas você tem todo o direito de chegar triste, estressada, mas não se culpe. Aquilo ali não é sua responsabilidade. E o pior, não prive as pessoas que estão com você da sua presença, pelo fato de que você teve um dia ruim. Esse é seu poder. Não terceirize seu poder para ninguém. Se posicionar, se colocar limites é uma tarefa simples quando você tem um percurso já trabalhado. No início, custa muito trabalho, custa empenho, custa justamente você fazer essa tarefa de formiguinha. Mas quando você não faz, custa a sua paz. É um preço alto demais, né? É um preço muito alto para você pagar. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, negligenciamos algumas coisas. Só que a gente decidiu colocar um stop. Aqui não passa mais. E
o dia a dia nosso traz novos aprendizados. Então, é justamente isso que eu tento traduzir para as pacientes com dores crônicas. Beleza, hoje foi ruim, vai dormir, tenta esvaziar essa mente, coloca pensamentos bons para que seu resultado seja bom e beleza, passou. O dia tem 24 horas, porque a gente fica preso a 5 minutos, a 1 hora. O ano tem 365 dias, porque você fica preso a um dia. Então, não fazer morada nesse lugar, eu gostei muito, viu? Parabéns. Gostei muito. Gente, estamos aqui no Transformador Podcast, mas eu não podia deixar de falar, não posso continuar o nosso papo de hoje sem falar dos nossos patrocinadores. Estamos aqui, temos 2 patrocinadores super legais que estão conosco. Caso a Numides Oficial, o Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, onde são propostos tratamentos de ponta, onde o acompanhamento para o paciente que sente dor crônica é um acompanhamento diferenciado, humano, empático. E venha conosco a se cuidar com a Numides, e todo cuidado passa por uma boa alimentação. E que bom que um dos nossos patrocinadores é a Plantou Caruaru, um empório de alimentos saudáveis que tem uns chips maravilhosos que vocês não deveriam deixar de experimentar. E está chegando o Natal. Temos por lá também castanhas deliciosas, alguns pratos e brindes, muitos brindes bonitos. Então dá uma conferida lá na Plantou Caruaru. Aqui estão as redes sociais, tanto da Numides quanto da Plantou Caruaru. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Cláudia, voltando aqui à nossa conversa, dos blocos fixos do nosso podcast, do nosso Transformador Podcast, é justamente o momento transformador. Todos nós, especialistas, alguma vez fomos algum paciente perdido. E sempre tivemos aquele momento transformador, de transformação da nossa vida, aquele momento em que você fala, parou, eu não sou mais, eu vou mudar de verdade, eu vou fazer diferente. E qual foi esse momento transformador que mudou a sua vida ou mudou sua forma de entender essa relação corpo, mente, emoção, dor? Qual foi esse momento transformador? Que pergunta desafiadora, hein? Eu acredito que não teve um momento específico. Quando a gente sai da graduação, a gente sai com muita técnica e muita teoria e com muita vontade de executá-la. E eu acredito que a prática clínica, o contato com o paciente e o meu contato dentro das minhas vivências, das minhas dores e até das minhas superações, me fez ver, me fez aprender a olhar a dor, senti-la de uma forma totalmente diferente. Então, acho que essa trajetória, sabe? Do momento que eu me formei, a cada paciente que entrou, que eu aprendi com eles também, ajudei, mas aprendi. Eu digo que é troca, né? Exatamente. Então, eu passei a ver a dor de uma forma muito ampla. E aquilo me impactava. Tinha dias que tem sessões, tem atendimentos que são realmente difíceis, que batem no que é seu também. E aí, vamos para o nosso processo terapêutico, vamos ao enfrentamento das nossas próprias dores. Então, eu acho que esse processo do Gláucia estudante universitária para o Gláucia profissional e a Gláucia de hoje foi uma transformação de anos, de processos, de dores que foram ressignificadas, algumas que ainda estão em processo. E é sobre o lugar que eu me coloco, de respeito com a minha própria dor. Eu aprendi muito com alguns pacientes, então esse movimento do meu respeito, da minha gentileza com o outro, eu me peguei muitas vezes sendo gentil com o meu paciente e não comigo. Né? Quando a gente fala assim, a mulher está em vários lugares e ela se cobra, e eu me percebi nesse lugar. E foi, luta para hoje ter uma postura diferente, e sei que eu tenho muito mais a evoluir, a aprender sobre esse manejo com a dor, manejo de transformação de vida, mas essa trajetória, ela me tornou a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Indo mais a fundo, agora eu vou pisar no acelerador. Qual foi a crença, qual foi o comportamento,
ou principalmente a crença que você teve que deixar de lado para você, logicamente, virar a mulher que você hoje é um processo. E daqui a 10 anos, esse processo vai ter que ser intensificado. Mas quando você decide, espera aí, isso aqui foi o que eu nasci para fazer, esse é meu propósito de vida. Eu nasci para ajudar pessoas através da psicologia, beleza. Mas nós somos seres biopsicossociais e a gente tem nossa bagagem também. Sim, Nossas pedras na nossa mochila. sim. Qual foi a crença, qual foi o momento, qual foi aquele pensamento que você teve que deixar de lado para não ficar tão ansiosa, para você não ficar hipervigilante demais, ou para não ter esses pensamentos catastróficos para cumprir o seu propósito, que é ajudar pessoas. É, sem dúvida, a perfeição. Você era perfeccionista? Sim? Jura? Sim? Eu posso te dar, antes de você me explicar, eu posso te dizer uma coisa, e que bom que você deixou isso de lado. O perfeccionismo, pessoa perfeccionista é aquela que fica gritando pelo amor que não teve lá atrás. E precisa que esteja tudo bem. Então, Isso. agora me conta, agora eu fiquei curioso. É, a perfeição, porque esse lugar, né, do ser psicóloga, o lugar de você é exigido pelos outros de você não sofrer, não chorar, de você ser imune a tudo. Então, quando eu entrei no campo de trabalho, que eu digo, epa, eu estou me colocando em um lugar de superioridade, eu não estou nesse lugar. E isso a graduação não ensina, não. Então, foi no processo de eu perceber que a minha vulnerabilidade, ela me transformava em uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Então, soltar esse perfeccionismo, soltar e entender que eu podia errar comigo, errar nas minhas escolhas e que estava tudo bem, era sobre não fazer morada nesse lugar. Então, a perfeição, acho que foi a crença que foi difícil de soltar, mas que fez total sentido e fez essa transformação na minha vida. Eita, Glaucia, mas hora ou outra você meio que chega. Mas aí eu lembro, ó, esse não é o lugar que te cabe mais. É um lugar que é desnecessário, é um lugar que nem existe. Porque quem é perfeito? E aí eu trabalho... Só Jesus. Exatamente. E eu trabalho muito isso com o meu paciente. Às vezes eu estou falando, aí eu vejo, sei lá, um paciente que chegou recentemente. E eu penso, né, eu já estive nesse lugar. E eu compreendo que é um lugar que a gente vai enfrentar processos, mas que ser vulnerável, aceitar a nossa condição do ser humano mesmo, de sentir, nos transforma e nos faz evoluir muito mais do que qualquer lugar idealizado, como a perfeição. Que maravilha. Tá vendo uma coisa que não sabia? Surpreendeu. E que bom que você decidiu tomar esse caminho, porque cobra muito. É uma cobrança muito grande, essa questão de ser perfeccionista. A taça tem que ficar aqui a 2 centímetros, se você não se permite, é um nível de cobrança muito grande. No meu caso, eu me percebia, mas assim, eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeita, não nos sentidos mais de organização, mas no comportamento, né? De ser uma psicóloga que não pudesse sentir. E como eu não iria sentir se eu sou humana? Né? Uma dicotomia ali, como a gente não roubou, a gente não é feito de inteligência artificial, a gente tem problemas, sentimentos, emoções, e que bom que você identificou isso. E agora surgiu uma dúvida. Eita! Surgiu uma dúvida. Psicólogo faz terapia? Faz. Precisa fazer terapia Sim. psicólogo? Mas como? Se ele domina todas aquelas técnicas, ele domina todas aquelas... Oxe! Mas pense, eu acolho a dor do outro, eu tô ali com técnicas com o outro. Eu não tô sentindo o que aquele meu paciente está trazendo. Mas eu tenho as minhas experiências, eu tenho a minha vida. E qual é o sentido que eu tenho de eu sinalizar ao meu paciente cuidados, a importância da fala, o quanto algumas emoções estão ali engasgadas e se eu não falar, aquilo vai somatizar e eu posso adoecer. Se eu não fizer o mesmo com a minha saúde mental. Não, eu concordo plenamente. Né? Então, assim, psicólogo tem que ter a questão do seu processo terapêutico e ele tem que ter supervisão. Porque a gente não domina tudo, a gente não sabe de tudo, a gente sempre tem algo a aprender. E o que eu, enquanto psicóloga, percebi,
meu colega pode ter percebido de uma forma diferente e aquilo ajudar o nosso paciente. Não, a pergunta foi totalmente provocativa, mas é justamente para pegar o gancho. Por que a gente leva o nosso carro para fazer manutenção a cada certo tempo? Por que a gente não faz isso com nós? Isso é. A gente sabe de tudo? Infelizmente não. E não tem como você, ao longo dos anos de estar atendendo pacientes, não se contaminar no melhor sentido da palavra, não se contagiar com esse sofrimento. E você, poxa, eu me identifiquei com aquela paciente. É a Gláucia há 10 anos atrás. E começam a chegar esses pensamentos. Mas por que a gente não é gentil com nós mesmos? Por que nós somos tão gentis com outras pessoas e não somos gentis com nós? De entender que está tudo bem. Hoje não deu para caminhar 5 quilômetros, beleza, mas eu andei 1 quilômetro. Hoje não deu para resolver tudo no trabalho, mas eu fiz. E amanhã farei mais. E fiz melhor que ontem. A comparação é o pior flagelo que eu vejo hoje na sociedade, comparação equivocada. Que a gente deveria se comparar com nós de ontem. Mas a gente termina, inclusive por questão de redes sociais, por essa necessidade de agradar a todos, de vidas falsas que as pessoas levam em redes sociais. Isso tem trazido para minhas pacientes um acúmulo grande de cobranças muito altas. E que bom que você identificou isso. Que bom que você decidiu falar isso aqui conosco. Que maravilha. Fico muito feliz de você ter compartilhado esse seu momento. E se você pudesse dar para nossa paciente, bem rapidinho, uma paciente para nossa Ana, eu vou colocar a Ana aqui. Ana, hoje, Ana, você vai ser hoje chamada várias vezes aqui, minha filha. Várias vezes você vai ser chamada aqui. Se você pudesse dar para Ana uma dica bem rapidinho para ela não se cobrar tanto, para não ser perfeccionista, qual seria essa dica? Que ela se olhasse com amor que ela olha para algumas pessoas. Que ela olhe para ela como uma pessoa que também precisa de cuidado, de amparo, de respeito. E que esses movimentos de amorosidade vai fazer total diferença em como ela vai conduzir essa retirada do perfeccionismo da vida dela. Coisa boa. Então a Ana já sabe, né? Você olhe mais com amor, se enxergue mais simpaticamente. Isso vai fazer diferença na sua vida. Gláucia, dos quadros fixos que a gente tem aqui no nosso podcast justamente é a ferramenta do dia. A gente traz alguma ferramenta prática que os nossos ouvintes consigam aplicar no seu dia a dia para justamente diminuir esse diálogo interno e diminuir, logicamente, essa dor crônica que elas sentem, essa dor, essa fadiga desgastante. Eu trouxe uma ferramenta bem simples que eu chamo de baixar o volume em 3 passos, e é uma ferramenta muito simples, mas que faz total diferença. Uma ferramenta de PNL, Programação Neurolinguística e de Inteligência Emocional e Comportamento Humano. E eu gostaria que também vocês compartilhassem se você tivesse alguma ferramenta simples para os nossos ouvintes aqui. Então a ferramenta de hoje ficou uma coisa bem simples. Você está tranquilo e chega um pensamento intrusivo, chega um pensamento daqueles catastróficos, de vai dar tudo errado. O que fazer nesse momento? Primeiro, duvidar. Logicamente, eu falo, peraí, isso aqui não é verdade, é mentira. Duvide desse paciente e você tem 3 coisinhas bem simples para fazer. Eu quero que você pegue sua mão direita, a mão direita, você vai levantar ela e vai, uma vez que você identifica o pensamento, você vai nomear ele. Opa, peraí, pensamento de eu não vou conseguir me formar, porque eu sou burra. Eu não vou conseguir fazer um bom jantar para meu marido, eu não sou uma boa esposa. Sei lá, você nomeia esse pensamento intrusivo e fala, não, você não pertence, duvida desse pensamento. E com a mão direita você vai fazer como se estivesse baixando o volume. Vai baixar o volume do pensamento. Cada vez mais você vai escutando esse pensamento menos alto na sua cabeça. Você não é uma boa esposa. Oh, eu sou uma boa esposa, assim. Você vai baixando o volume desse pensamento e com a mão esquerda você faz o aumento do som de vários motivos que você tem para agradecer e para ser feliz. Isso tudo, ou seja, 2 passos simples,
E o primeiro passo, na verdade, é muito mais importante que esses dois. Quando você reconhecer o pensamento, quando você entender que aquele pensamento intrusivo, aquele pensamento catastrófico está, você vai fazer uma respiração. Respiração salva a vida, gente. Respiração salva a vida. Tem várias formas de você fazer essa respiração. Eu trouxe para vocês hoje a respiração 4-4-4. Que significa isso? Você vai inspirar durante 4 segundos, vai prender o ar, 4 segundos, vai expirar durante 4 segundos e vai esperar mais 4 segundos. 4, 4, 4. Isso simboliza para nosso cérebro que alguma coisa importante vai acontecer. Você faz essa respiração durante 3, 5 ciclos e começa com a mão direita a baixar o som e com a mão esquerda a aumentar o som. Isso é uma ferramenta bem simples que eu aplico no paciente no consultório. E você tem alguma outra que eu consiga compartilhar aqui com nossos ouvintes? Sim, quando tem um paciente que me chega, né, Glaucio, eu estou sentindo muitos sintomas, pensamentos, e aquilo está me paralisando. E me causando dores, ansiedades, angústia. E aí eu falo assim, ó, qual seja o lugar? Seja no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, ou até em um lugar estranho. Mas observa a tua respiração, que é muito importante, né? Como o doutor trouxe. E observa o ambiente. É um lugar seguro? Começa se questionando. Eu estou em uma posição confortável? Quais são as coisas que tem ali naquele lugar que eu posso focar? Então, tem algum objeto que me traz um pouco de tranquilidade? Então, olhar a segurança do lugar vai te trazer também um pezinho no chão. Se voltar para o agora, se voltar para essa realidade. Maravilha, você já tem 2 ferramentas aqui. Então, volte atrás do podcast, pegue papel e caneta, anote direitinho. Você tem 2 ferramentas práticas para você começar a fazer a partir de hoje, que com certeza vão fazer a diferença nesse momento de hipervigilância ou nesse momento de pensamentos negativos ou pensamentos catastróficos. Claro, se a gente já está caminhando para nosso final, a gente está quase 1 hora falando aqui, como o tempo passa de rápido, pelo amor de Deus. A gente poderia passar aqui horas falando sobre hipervigilância, falando sobre pensamentos catastróficos. E eu trouxe para você uma pergunta que destrava. Certo. O que significa isso? Justamente aquela pergunta que você confronta, que você se faz para si mesmo e confronta, e novos horizontes aparecem, novos caminhos aparecem. Eu trouxe ela aqui e vou ler, porque eu quero que você responda textualmente para os nossos ouvintes. Certo. Qual é a pergunta que os nossos espectadores podem se fazer para, de fato, poder orientar a próxima ação e não ficar sendo refém da hipervigilância e dos pensamentos catastróficos? Eu gosto muito do questionamento, como você já pontuou, mas um questionamento trazendo a sua voz, a sua fala. Digamos que eu estou aqui e eu estou muito ansiosa. Digamos que eu estou hipervigilante aqui. Eu vou fazer, Gláucia, aqui, ó. Gláucia, tudo que você está imaginando que vai acontecer, quantas vezes aconteceram? Nenhuma. Gláucia, você está em um lugar seguro? Gláucia, tem pessoas ali que possam te ajudar caso realmente algo de ruim aconteça? Então, trazer o seu nome, trazer o questionamento para uma conversa com o teu cérebro, para ele entender que lugar você está e o que é real e o que está sendo só aquele gatilho que te derruba e te joga no chão. Muito bem. Então, já você tem 2 técnicas e tem agora uma pergunta que você deve se fazer. Porque, meus amigos e amigas, é justamente isso. Quando você decide soltar, quando a mente decide soltar o roteiro que você treinou durante a vida toda, você não fica mais refém das suas emoções, você não fica mais refém de seus pensamentos intrusivos ou pensamentos negativos. E, Gláucia, eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais do nosso episódio, pontuar aquelas coisinhas mais importantes, aquele insight que nosso paciente, que nosso amigo, que nossa amiga não pode deixar de colocar em prática ainda hoje. Eu acredito que, como a gente falou tanto de empatia e de respeito, colocar isso na tua ação do diária. Não duvidar da sua dor, até encontrar o profissional que realmente lhe escute.
olhar o que a gente trouxe aqui no podcast e pegar isso para a vida, para as pequenas coisas que eu costumo dizer que são os detalhes que fazem total diferença para o grande. Então, não duvide da sua dor, se cuide com muito acolhimento e com muita gentileza, que esse é o caminho. Maravilha, maravilha. Então, a gente já está caminhando para o final. E antes de terminar, a gente vai começar com você, inclusive um quadro novo no nosso podcast aqui, que seria a mensagem liberadora. O que significa isso, meu? Imagine que a gente conseguiu aqui, a produção conseguiu acessar ao telefone de todos os pacientes do mundo, do Brasil e do mundo, que sofrem de dores crônicas, que sofrem de fibromialgia. Você vai estar falando, talvez, com mais de 1 bilhão de pessoas agora, certo? Qual seria essa mensagem? Qual seria, pode ser uma mensagem, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que você queira transmitir para eles. Imagina que você vai estar falando com mais de 1 bilhão de pessoas agora. Qual seria a dica que você deixaria para esses pacientes do mundo todo que agora te estão escutando e você pode mandar essa mensagem para eles? Seja o primeiro a se acolher. Seja o primeiro a não se julgar. Seja o primeiro a buscar essa ajuda tão necessária sem sentir medo do julgamento das pessoas. Então, se respeite, respeite sua dor, escute ela e vamos iniciar o cuidado. Seja gentil com você mesmo. Então, minha amiga, muito obrigado, muito obrigado. Prazer enorme conversar com você. Eu acho que faltaram horas para a gente conversar aqui, são temas amplos e com certeza eu conto com sua presença aqui em futuros programas. Que Deus abençoe, que você continue com com esse olhar empático, com esse cuidar bonito dos pacientes e principalmente das pacientes com fibromialgia. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. E a você, muito obrigado também por ter nos acompanhado. Esse foi o Transformador Podcast de hoje, falando sobre pensamentos intrusivos, falando sobre hipervigilância, falando sobre pensamentos catastróficos. Eu sou o Dr. Osmel Maior e, como sempre, aguardo você no próximo capítulo do Transformador Podcast.